Griot. Olá, senhoras e senhores, está no ar o podcast da Bibolers com apresentação minha, Massali, seu host, seu apresentador, o seu mediador deste Roda Viva esportivo de baixo custo. E comigo trago ele, como não, Davi Alves, jornalista esportivo, pai e apoiador dos esportes estadunidenses. Pô, pai foi pesado, desculpa, Davi. Oi, gente, tudo bem? Tô de volta depois de alguns problemas técnicos. Estamos aqui para criar o caos e para você também passar raiva ou dar risada com a gente. Então é isso. Cara, tipo assim, se em programas normais já sai bosta daqui, Hoje imagina vai no ser programa de foda. hoje, porque no programa de hoje teremos hot takes. Eu pedi na caixinha de perguntas do Instagram para que os seguidores mandassem opiniões impopulares que eles têm, mas que eles têm algum embasamento nessa opinião. E as respostas são inacreditáveis. Inacreditáveis. Tem coisas absurdas ali que eu não me atrevo a trazer para cá, mas tem coisas que nós trouxemos. E hoje discutiremos essas hot takes. Eu vou começar, Davi, falando o seguinte. Ok. O seguidor mandou: dentro de quadra, James Harden é o Allen Iverson da sua geração. Silêncio. Vamos lá, peraí. Ele especificou dentro de quadra porque realmente fora de quadra não tem comparação. O Allen Iverson, Não, o impacto do Iverson é ele bizarro. é uma ruptura cultural no esporte. Ponto. Isso James Caralho, Harden nunca foi. caralho. Allen Iverson é uma ruptura cultural no esporte. Que isso? E é isso, ponto. Ele foi o pioneiro de um estilo de vida dentro do basquete. Então, a partir dele, as pessoas consumiram basquete de forma diferente e viram basquete de forma diferente. Então, ponto. Aí nem se compara com o James Harden. Dentro de quadra, ok. Me fala uma atuação do James Harden nos playoffs que foi melhor do que a do Allen Iverson em 2001. Em qualquer jogo. Não tem. Me fala se o James Harden ele conseguiu ter uma produção defensiva igual do Allen Iverson, que, por sinal, liderou a liga em roubadas de bola 4 vezes. Não tem nenhuma temporada assim. Me fala da consistência do James Harden em ficar saudável comparado ao Allen Iverson. Simplesmente não tem. Então, cara, tipo assim, não tem cabimento. Não tem cabimento. Ah, mas o James Harden é um pontuador melhor. Adivinha quem liderou a liga mais vezes em pontos? O Allen Iverson. Caramba. Ah, não, mano, eu tô Trago inclusive a correção aqui de que 4 vezes o Iverson liderou a liga em pontos. em Em pontos. roubos ele liderou 3. Aí, ó. Eu sabia que era 4-3. Então, mano, Perfeito. beleza, o James Harden ele liderou a liga em assistências, em pontos também, mas pô, galera. Ai, jogadores muito diferentes, mas vamos com calma. Vamos com calma. Eu acho que o que a gente pode fazer de comparação entre os dois é que são dois pontuadores natos, né? Os caras, pô, É. é absurda a capacidade que eles têm de pontuar. Mas, eu tenho o Allen Iverson tatuado no meu braço, pô. Entendeu? E Tipo contexto de assim, geração, né, cara? O cara tinha 1,80 m e poucos e conseguiu fazer o que fez numa era de gigantes, mano. isso é muito embaçado, cara. Eu, às vezes, refaço esse post, né? Recrio esse conteúdo. Porque ele tem 1,83, mano. Olha isso, cara. Tipo assim, Allen Iverson é mais baixo que eu, mano. E o cara Pô, foi mano. MVP, mano. Ele foi MVP da NBA, cara.
Pô, isso não existe, cara. Isso não existe, na moral. Tipo assim, eu não julgo, porque. Mas já julgando, porque James Harden, ele realmente ele também é muito grande. Ele é muito bom também. Não tô desmerecendo ele. Sim. Mas existem níveis, né? E a gente precisa colocá-los. É, e James Harden é muito maior na história da NBA do que a maior parte dos fãs de NBA hoje dão a entender. Sim, com certeza. Nossa, bela frase. Bela É, frase. a galera esquece que a gente tá falando de um jogador Hall da Fama do basquete, velho. Pois é, mano. E não é só com ele isso, né? Não, ele, Russell Westbrook, que é o outro cara que é extremamente injustiçado. Pô, toda vez que alguém fala que o Russell Westbrook é um jogador comum, pô, um Nossa, deus do basquete morre, velho. E mano. acontece, tá? Não é como se eu estivesse criando coisas da minha cabeça. Pessoas dizem que o Russell Westbrook é um jogador comum, ou pior, um jogador ruim. Queria ser comum desse jeito na minha profissão também. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tô puto já. Eu já tô puto. Beleza, eu acho que essa primeira afirmação foi só pra gente soltar a musculatura. Demorou? Tamo aquecendo. A segunda, eu boto fé que vai rolar um debate legal aqui, cara. Que foi mandado, inclusive, pelo Rodrigo Richter, que é o co-criador e co-apresentador do Esquenta Banco Podcast, né? O finado Esquenta Banco Podcast, programa Saudades. que antecedeu este, o podcast da B-Ballers. Grande Rodrigo. E a afirmação de Rodrigo Augusto Richter é: as regras da NBA deveriam ser revisadas para se parecerem mais com as da FIBA. Uh. E, mano, Uh. papo reto, bagulho. Assim, eu tô numa reflexão, vamos colocar aí, últimos 2 meses, no sentido de que assistir jogos da NBA não tem me gerado mais tanto prazer quanto assistir jogos de outras ligas. Eu não sou um grande consumidor de outras ligas. Quando eu vejo alguma coisinha aqui, é Euroliga ou um March Madness, né? Porque, Sim, porra, é fundamental March assistir. Madness. É, exatamente. Ah, por quê? March Madness. Se você não sabe o que são as finais. Acho que podemos chamar assim, né? Sim, As finais, os playoffs do basquete universitário dos Estados Unidos. Beleza. Me dá muito mais satisfação como um admirador do esporte basquete assistir o March Madness, assistir a Euroliga, né, ver alguns jogos do Iago, tal, do Caboclo, porque é bizarro falar isso, mas taticamente e por conta das regras também, eu vejo um jogo mais coletivo e um jogo mais coerente com o que eu entendo que é um bom basquete. Não sei se eu me fiz entender aqui. justo, justo. Quando eu paro pra pensar na diferença de NBA e FIBA, eu penso em duas coisas. Primeiro, existe fã de NBA e existe fã de basquete. São duas coisas completamente diferentes. O fã de NBA, ele Caramba. gosta da NBA, ele gosta dos jogadores da NBA, ele gosta da NBA, das narrativas, das roupas, de tudo. O fã de basquete, ele assiste qualquer coisa relacionada a basquete. Ele assiste Euroliga, ele assiste NBB, ele consegue sentir prazer em assistir qualquer tipo de jogo de basquete. Um 3x3, enfim. E a outra vertente cara, a gente tem, na verdade são três que eu acabei de lembrar de uma agora. A gente tem Nikola Jokic, Giannis, a gente tem o Luka Doncic e a gente tem outros jogadores europeus falando que é mais fácil pontuar na NBA do que na FIBA. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é o time que eu mais gostei de ver jogar basquetebol, foi o Santo Antonio Spurs de 2014. Para mim foi o basquete mais Uhum. bonito que eu vi um time campeão jogar. E você olha o elenco daquele time, tinha brasileiro, tinha argentino, tinha espanhol, tinha francês, tinha não sei quem, tinha italiano, enfim, era um time realmente global. Então, quando a gente olha os jogadores da NBA europeus falando que é mais fácil pontuar na NBA do que na Europa, isso mostra
isso é aquilo que você falou, de questão de coletividade, de inteligência tática, porque o basquete americano ele é muito pelo atleticismo. A gente sabe disso. É, desde quando o Michael Jordan se tornou a imagem perfeita de um jogador, do estereótipo que a NBA quer, é atleticismo. Eu não tô falando que o Michael Jordan é burro, gente. Pelo amor de Deus, ele entendia do jogo. É que hoje tem que explicar, né? Porque senão as pessoas tiram tudo do contexto. Mas o foco do basquete americano é o atletismo, cara. É só você ver o Nikola Jokic e o Luka Doncic. São dois jogadores totalmente cerebrais. Enquanto a gente vê Jason Tatum, Anthony Edwards, muito mais pela força atlética. Então, tem essas vertentes que eu olho e, cara, eu acho que seria massa. Eu acho que seria demais. Se mudasse as regras, no caso. E cara, quando a gente olha para as regras que deveriam ser mudadas, eu não imagino que se deva mexer no tempo de jogo da NBA, por exemplo. 48 minutos eu acho muito justo pro nível de jogadores que a gente tem na NBA e para justamente o atleticismo desses jogadores. Mas se você parar para pensar, é algo que seria uma alternativa à redução de 82 jogos para 70, por exemplo. Porque Ai, jogadores teriam que delicinha. jogar menos minutos por partida, Delicinha. saca? Mantém os 82 jogos, mas ao invés de 48 minutos, 40 minutos por partida. Por que não? É uma coisa a se pensar. Eu sei que é uma mudança estrutural muito radical, né? Mas se no resto do mundo o basquete é jogado com 40 minutos, assim seja. Agora, a E eu, gente tem também a regra de 3 segundos defensivos, né? sim. O que na FIBA não existe. Na FIBA, se você dormir dentro do garrafão, que é o que o Rudy Gobert faz nos jogos pela seleção da França, você pode ficar ali. Enquanto na NBA, se o seu jogador não está com a posse de bola, você não pode ficar mais de 3 segundos dentro do garrafão. Perfeito? Perfeito. Então essa seria, para mim, na real, essa seria uma das mudanças de regra que mais impactaria a forma de se jogar o basquete. Um dos problemas que eu encontro nisso é, será que a gente não está afastando o jogo ainda mais de dentro do garrafão? É a se Jogando o pensar, jogo ainda cara. mais para dentro dos 3 pontos? Sim. São adaptações, né? Não tem jeito. Eu lembro da transição de defesas que a NBA teve dos anos 90 para os anos 2000, porque, galera, eu não Uhum. sei se vocês sabem, mas nos anos 90 a defesa da NBA era completamente diferente. Não podia marcar em zona, pô. Não podia. Tipo assim, era quase um basquete de parque, sabe? Tipo assim, um X1. Você não podia ter ajuda, sabe? Aquele help defender ali. Não dois marcando, mas help defender, você não podia. Você não podia ter. Então, mudou muita coisa. E eu acho que essa dos 3 segundos é uma boa ideia. Eu acho que é por isso que muitos falam da facilidade de pontuar na NBA, porque é só você esperar uma brecha, o jogador sair que você consegue atacar. Mas o seu ponto é muito importante de afastar o jogo no garrafão e a gente ainda vê um volume maior de bolas de 3 pontos. Talvez Uhum. o mid-range ele possa voltar, se bem que os analytics, né, os caras que são fissurados em números, eles não gostam do arremesso de mid-range, porque é um arremesso que não é tão valioso quanto a bola de 3. Se você for arremessar uma bola, literalmente arremessar, é melhor arremessar de 3 do que de 2, porque o valor é maior. Então, e são poucos, tá? Hoje que consegue fazer um arremesso de mid-range decente, sabe? Que conseguem produzir. E efetivo, né? Exatamente. A gente tem o quê? Cara, Jason Tatum, Kawhi Leonard, Kevin Durant e Devin Booker. E Jimmy Butler, assim, DeMar DeRozan. Não formam um elenco. Não formam um elenco, tá Não ligado? forma o elenco, papo reto. Então, é embaçado, cara, essa mudança de regras. E eu iria além. Eu vou tomar eu não sei se eu vou tomar um pouco de hate por causa disso, mas primeiro round dos playoffs, melhor de 5. 5. Antigamente era assim, Cara, né? toda vez que você fala em voltar com a melhor de 5, me sobe um arrepio, moleque, sem brincadeira. Pô, cara, não tem como, mano. Porque normalmente.
os melhores times contra os piores times. E desculpa, a gente É não quer ver muito essas séries. desequilibrado, né, mano? É, mano, a gente não quer ver essa série. A gente Exatamente. quer ver. Quanto mais rápido acabar, melhor. Tipo assim, então ao invés de acabar 4-0, pô, acaba 3-0. Tá tudo bem. Papo reto. É, uma outra coisa que me preocupa é, na FIBA a gente tem o máximo de 5 faltas pessoais antes da ejeção do jogador. Na NBA a gente tem esse número em 6 faltas. Mas a NBA está indo no sentido contrário dessa afirmação do Rodrigo aqui, porque eles estão analisando permitir 8 faltas pessoais antes da ejeção do jogador. Não sei se chegou a ver isso, inclusive. Eu vi, cara. Aí fodeu, né? Aí dane-se. É, eles dizem que é para beneficiar as defesas em relação aos ataques. Estão planejando voltar com o handshake também, tá ligado? Poder Hum, colocar a mão no jogador quando está defendendo ele e tal. interessante. Eu acho que isso sim traria mais contato físico realmente, tá ligado? Um dinamismo Possibilidade de maior, né? você. Só me preocupa eles voltarem isso enquanto o James Harden ainda existe na liga, né? É, porque Porque, aí. meu amigo, o que esse maluco vai cavar de falta? É. E, Pô, e sem seria brincadeira. tipo um reverse, né? Porque eles mudaram aquela regra de falta que fazia o Trae Young, o James Harden, é, tipo, serem criticados. Agora eles vão voltar, eles Stephen podem Curry. voltar com isso. É, Stephen Curry. Então, tipo, se decide NBA. Eu sei que tava fazendo teste pra adaptação, pro jogo ficar melhor, mas. Porra. É, eu. Eu não sei quais mudanças mais poderiam ser feitas no sentido de fazer com. Porque eu vejo. Vamos lá. Eu vejo que o maior problema da NBA hoje são ataques muito superiores às defesas. Sim. E Em questão de justamente regra, porque os você tá ataques falando? se baseiam nesse. Não, o problema é o da NBA como produto. Ah, tá. Beleza. São ataques muito superiores às defesas e isso se dá por conta desse atleticismo exacerbado que existe na NBA mesmo. Sim. Mas como, então, você faz uma mudança de regra que taticamente, não fisicamente, porque fisicamente, mano, você tá de costas pro aro, o cara tá correndo de frente em direção ao aro, como que você vai marcar, guerreiro? Não faz sentido, tá ligado? Uhum. Mas vamos lá. Como que taticamente, coletivamente, você beneficia as defesas em relação aos ataques, tá ligado? É. Eu não tenho uma resposta pra isso. Isso teria que ser pensado mesmo, né? Porque a NBA ela tá do jeito que ela tá hoje porque ela entendeu que comercialmente falando o que vende é ataque. O que você prefere ver? Um jogador fazendo 60, 50 pontos? Um jogador tendo 7, 8 tocos? Tá ligado? Os Uhum. fãs, como consumidores, eles preferem ver um jogador metendo cesta, cara, doidado. E pra gente que é mais do que um fã casual, do que um fã normal. A gente que trabalha com isso, que acompanha, que vive disso, a gente percebe essa falta de valorização defensiva e que chega a ser frustrante às vezes, sabe? Chega uma hora que a gente tá assistindo um jogo de playoff, a gente quer, a gente sabe que é um jogo mais físico e às vezes marca umas faltas que a gente fala, cara, isso não foi falta. E também tem do outro lado, faltas absurdas quando a gente olha e fala, mano, como que não marca isso? Então, eu acho que a defesa ela Uhum. perde nos dois sentidos, tanto no excesso como na falta. E achar esse equilíbrio vai ter que ser eu acho que é uma missão a longo prazo, cara, porque a longo não, vai a médio prazo. Porque a curto não vai ser, porque tá muito em cima, e a longo eu acho que tá muito distante. A médio dá pra conseguir, porque a gente tem muito talento na NBA que consegue pontuar. A gente tem muito talento defensivo também, mas eles não conseguem mostrar esse talento por causa das regras. Porque, cara, a arbitragem da NBA é algo inacreditável. É inacreditável. A gente já viu. Eu tava com isso na ponta da língua aqui. Talvez uma das mudanças necessárias em prol das defesas seja mudar a arbitragem. Sim, cara. Nossa. E às vezes é uma mudança simples, que nem você falou, do handcheck, de. Cara, detalhes que possam fazer as defesas conseguirem serem mais efetivas. E a gente já falou sobre isso aqui no podcast. A gente já falou que
Não são as defesas que pioraram do passado pra cá. Os ataques que melhoraram muito, cara. Os ataques melhoraram muito. Tem Uhum. regra, sim. Antigamente você podia moer alguém na porrada. Hoje não. É diferente. Pois é, eu acho que aproximar as regras das regras da FIBA talvez sejam uma das soluções É, para tornar o basquete da NBA mais, não sei se é mais consumível pro fã de basquete, não só pro fã de NBA, como é a separação que você fez aí, né? sim. Bom, acho que deu para fechar também esse ponto, né? Esse tópico. Excelente, inclusive o hot take aqui do Rodrigo, mano. Gostei Boa, demais. Rodrigão. Boa, Rodrigão. Agora, cara, tem um que é agressivo e indigesto aqui. Ai, vai, vai. Deixei pro final porque envolve dois grandes nomes do basquete. Ok. Vamos lá. LeBron James entrou na NBA como King porque a liga precisava de um novo rosto, e o Kobe, que seria esse cara, estava enfrentando acusações de abuso, e desde então os feitos do Kobe são depreciados. Tá. Eu vou tentar separar isso em três partes. Três partes. É, A prim- acho que a primeira pode ser contextualizar, Isso. né, Isso que foi em o Kobe 2003? sofreu acusações. Isso, 2003, perfeito. Pode falar, pode falar. O Kobe sofreu acusações de abuso sexual, estupro. Não sei se isso vai poder ir pro ar. Se não puder, editor, por favor, faça um cortezinho aqui. Na palavra em si, né? Porque diminui o engajamento, o alcance do produto. Mas o Kobe sofreu essas acusações em 2003 e o caso foi encerrado em um acordo. O que não quer dizer que o Kobe é inocente, tampouco quer dizer que o Kobe é culpado. Mas foi feito um acordo financeiro entre o Kobe e a suposta vítima para que o caso fosse arquivado. Correto, Davi? Correto. É isso. Beleza, então aqui o que este fã de basquete afirma é que o LeBron só entrou na NBA com toda a moral que ele entrou porque a liga precisava de um novo rosto por conta desses problemas, por conta dessa acusação de abuso sexual contra o Kobe. É, tá. Agora, partindo pro lado da fala dele, vamos lá. O LeBron ele chegou na NBA por causa de uma falta comercial que o Kobe estava tendo por causa da imagem dele. Duas coisas. O Kobe ele não era o rosto da liga, tá? Porque ele não era nem top 2 de melhores jogadores da liga. Shaquille O'Neal e Tim Duncan eram melhores do que ele naquela época. E o Shaquille O'Neal era o rosto da liga. E tinha o Allen Iverson ainda também, que como produto vendia mais, tá? Então, não tô falando que o Allen Iverson era melhor que o Kobe naquela época, enfim. Eu acho que é até um debate interessante, mas como produto, o rosto da NBA era o Shaquille O'Neal. Então o Kobe ele não estava caminhando, pelo menos naquela época, para ser o rosto da liga, porque tinham dois nomes muito gigantes que, cara, eram bem melhores do que ele naquela época. Ponto. Segundo ponto, o LeBron James, ele foi o melhor prospecto daquela época desde o Kareem Abdul-Jabbar. Eu vou repetir. O LeBron James ele foi o melhor prospecto desde o Kareem Abdul-Jabbar e ele foi direto do ensino médio. O LeBron James ele conseguiu fazer um jogo de ensino médio passar na ESPN. Isso não é por falta de a NBA precisa de um novo rosto, precisa de um novo rei, já que o Kobe nem tava nessa posição. Então, o Kobe não estando nessa posição, não, o caso dele não interfere no que o LeBron James foi e surgiu na época do ensino médio. Vocês não têm noção do que é passar um jogo de ensino médio na ESPN. Vocês realmente não têm. Eu acho que a gente acompanha a NBA desde a mesma época, né? Eu comecei a ver em 2003. Mesma coisa que eu. E, caramba, entregamos a idade de uma força absurda aqui agora. Agora foi embaçado agora. 2003, provavelmente gente que tá escutando aqui nasceu depois disso. Ah, com A gente certeza. começou a acompanhar a NBA. Mas Com enfim. certeza.
E para quem acompanhou o Kobe, principalmente, porque 2003 foi o ano em que LeBron entrou na liga. Sim. Para quem acompanhou o Kobe, sabe que o Kobe era. Nossa, puta que pariu, vai ser. Vamos lá, vamos pro cancelamento. O Kobe, ele é muito maior na nossa visão, na visão do brasileiro, na visão até de jogador de fãs chineses, de fãs de outros países, do que dentro da visão de fãs de basquete em geral. Vamos lá, achei onde eu queria chegar. O Ok. Kobe é muito maior pro fã de NBA do que pro fã de basquete. O fã de basquete, ele consegue olhar e falar, tá bom, Tim Duncan foi maior que Kobe. Shaq foi maior que Kobe. Tipo, observar nesses caras, dentro do basquete, dentro da complexidade do basquete, que esses caras foram jogadores de basquete melhores que Kobe Bryant. Beleza? Já usando aqui a divisão que você fez entre fã de NBA e fã de basquete. Sim. Porque o Kobe, existe uma mitologia ao redor dele, assim como existe uma mitologia ao redor do Michael Jordan, né? Perfeito. Eu ia falar isso. Perfeito. E não existe essa mitologia ao redor do Shaq, não existe ao redor do Tim Duncan, e são jogadores que são maiores na história da NBA e que foram melhores que Kobe, né? Isso eu digo porque eu considero o pico, o auge, o ápice de um jogador mais importante do que a longevidade desse jogador. Então, esses são os critérios que eu uso para fazer essa análise. Então, acompanhar desde lá de trás, desde 2003, obviamente o Kobe entrou antes na liga. O Kobe entrou em 97, certo? Foi 96, né? É, Ou 97. 96? Então é isso. Eu não peguei aí alguns anos da carreira do Kobe, mas eu posso dizer que eu acompanhei uma boa parte dela. Sim. E de fato, mano, quando eu era mais novo, eu olhava para o Kobe de uma maneira. Vivendo na época, eu falava, caramba, olha isso. Tipo, inclusive a ideia de Black Mamba, né, de Mamba Mentality, nasceu depois de 2003, coincidentemente ou não. É. É tipo um rebranding E que hoje, precisou, né? é, e hoje eu vejo o Kobe muito menor. Olha, ai, isso é bizarro, mano. Eu vejo o Kobe muito menor do que eu via na época. Uhum. Tipo, muito mais racionalmente do que com a emoção. E muito menos, inclusive, porque conteúdos, né, dos Lakers ou dos Celtics eram basicamente só o que chegavam, tá ligado? Não era hoje, Sim. cara, que você entra na internet e vê um jogo de basquete. Porra, que isso? Agora eu vou entregar a idade pra caralho, filho! Existia, onde eu morava, um cara cujo apelido era Di. Não sei se o nome dele era Diego, se era Jonathan, se era. Não sei. Di era o nome dele. E ele gravava os jogos de basquete em VHS, porque ele tinha um gato da ESPN. Perfeito. E a gente se juntava na casa dele pra assistir a gravação dos jogos. Você tem noção? Quem nunca teve a fita VHS verde do Rei Leão não viveu. Não viveu. Então, tipo assim, esse era o esforço que a gente fazia pra assistir, tá ligado? E eu vejo que tinha muita importância. E os jogos que eram transmitidos na ESPN eram jogos dos Celtics, eram jogos dos Lakers. 2003, vamos falar ali, jogos dos 76ers, dos Denver Nuggets, tá ligado? Sim. Então esses jogadores tinham muito mais peso pra mim naquela época do que hoje, analisando realmente e reassistindo o que esses caras foram. E, cara, é Só pra só. reforçar o que você disse de que real, o Kobe não era esse cara, o Kobe não era o rosto da liga, mano. O Kobe não era o melhor jogador da liga. Tipo assim, tinham dois caras que eram visível e assim, com todo respeito, muito melhores que o Kobe. Sim, mano. E, tipo. E é uma visão que eu vejo que as pessoas, elas perdem. Tipo assim, elas não precisam, tipo, ir buscar, mas. Quando você fala alguma coisa que você não viu, ou pelo menos não pesquisou, porque a gente fala de coisas que a gente não viveu também, em basquete dos anos 80, enfim.
mas a gente tem que Sim, olhar, sim. para os acontecimentos com o olhar daquela época. Olhar com o olhar de agora é fácil. Uhum. A gente tem que olhar o contexto da época. Por que, que eu tô falando isso? Porque o Kobe Bryant, ele teve esse misticismo todo da carreira dele. Ah, é porque ele ficou a carreira inteira dele no Lakers. Galera, ele pediu pra ser trocado do Lakers ao vivo na ESPN. Vocês têm noção? Ele pediu. E a galera crucifica o LeBron, tá? Por conta da mesma coisa. Não, e tipo assim, o LeBron, ele falou da decisão dele. Ele já tinha tomado a decisão. Não, o Kobe anunciou que queria ser trocado ao vivo na ESPN, mano. Tipo assim, em rede Sim. quase que global. Beleza, essa é uma coisa. A outra É, coisa e segura essa é. pílula aqui, né? O Kobe, ele só não foi parar no Chicago Bulls porque na troca ele gostaria que o Luol Deng ficasse nos Bulls pra jogar com ele e os Bulls e os Lakers não aceitaram. Eles queriam o Luol Deng. Toma. Cara, De graça essa. perfeito. Perfeito. Você falou de troca e era exatamente o que eu ia falar. Por que eu tô falando isso? Quando o Kobe falou que queria ser trocado, o Lakers procurou, sabe quem? O Cleveland Cavaliers. A gente só troca o Pra Kobe. trocar por ele. E isso foi em 2005, a segunda temporada do LeBron James. E o que o Cleveland Cavaliers falou? Não, a gente não quer. LeBron James é melhor. E com esses boatos, cara, programas em rede nacional discutindo LeBron James ou Kobe Bryant. LeBron James em sua segunda temporada e o Kobe Bryant já 3 vezes campeão, tá? Grande parte da mídia falando LeBron James é melhor. Não falando em potencial, mas nesse exato momento. Então, galera, a E, minha cara, frase agora. assim, só pra eu poder entender também. Você falou de 2005, mas o pedido de troca do Kobe foi em 2007. Isso, isso. Então você diz que antes disso eles pediram a troca ou foi em 2007 mesmo? Não, antes disso eles pediram a troca. E- Calma aí. Então chegamos num bagulho que eu não sabia. Em Por- 2005, os Lakers procuraram os Cavs pra trocar o Kobe pelo LeBron? na temporada 2005, 2006. É que foi no ano 2005, mas foi na temporada 2006. Meu Porque cacete, velho. o Kobe e o Lakers, cara, eles não estavam indo bem depois da saída do Shaq, a gente sabe disso. O Kobe, os Aham. Lakers, cara, não conseguiram ter um bom desempenho. E no meio, naquela trade deadline, assim, né? Os Lakers procuraram os Cavaliers pra trocar o LeBron James para o Lakers. E é só que aí o Cleveland Cavaliers recusou. Então, tipo assim, antes mesmo do pedido de troca, eles já tinham procurado porque o Kobe, novamente, olhar com a perspectiva daquela época. O Kobe não era um cara muito querido na liga, ele não era um cara muito bem quisto pelos seus colegas de time, porque ele era conhecido como um tirano, como um cara egoísta. Então, ele só ficou porque o Paul Gasol foi pra lá, cara. Uhum. Então, tipo assim, pô, galera, tipo assim, não dá, velho. Não Pô, dá, muito maluco. Muito não maluco. dá. E eu ainda vou além, cara. É, tá, isso aqui pode ser um pouquinho de hate, mas estamos aqui pra isso. Não existe uma temporada da carreira do Kobe em que ele foi o melhor jogador da Ai. NBA. Ai, eu sabia. Eu sabia que você ia chegar nisso aí, velho. Cara, Meu não Deus. existe. Não existe. Quando ele chegou, o melhor jogador da NBA era o Michael Jordan. Quando ele tava ali, começou a ganhar título, o melhor era o Shaq. Quando o Shaq saiu, era o Tim Duncan. E aí, quando o Tim Duncan parou de vencer títulos ali em 2005, 2006, o LeBron James já era o melhor jogador, porque ele, com 22 anos ele levou um time do Cavaliers para as finais. Tá ligado? Mas 2009, 2010, cara, 2009, 2010 o Kobe fez temporadas incríveis. Incríveis. Só que ele não era o melhor jogador da NBA. O Paul Pierce foi Finals MVP. Ele não era o melhor jogador da NBA. Cara, você sabe onde você tá mexendo, né? Eu sei onde eu tô mexendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Bom, o corte tá aí, né? Tá aí, tamo aí pra isso. Caramba, cara. Tamo aí pra isso. Eu não sei como continuar esse programa. Eu realmente não sei como continuar esse programa.
Mas, eu queria perguntar pra você, Davi, se você tem algum hot take que a gente possa discutir, ou se eu trago um outro hot take de um seguidor aqui, que é uma parada sobre a qual eu já falei também, e é uma opinião da qual eu compartilho. Cara, eu fiquei tão entretido aqui conversando que eu nem consegui pensar. Vamos lá do seguidor mesmo, porque eu tô sem. Um seguidor, vou preservar a sua identidade, porque fãs do Celtic são todos maníacos. Ele disse. Ele nem ousou dizer o nome inteiro. Ele disse: Bird é superestimado. Que isso, cara. E eu concordo. Que isso, Massali. Que isso, cara. Ok, Cara, depende do que vocês consideram superestimado. Aí que tá. sempre que eu falo isso, os caras falam. Essa porra foi pro inferno já. Sempre que eu falo isso, os caras falam: é muito Enzo, tinha que estar vivo na época para ter visto. Ele e o Magic salvaram a NBA da falência. O Magic salvaria a porra da NBA da falência sozinho. O Bird não faria isso. Não faria, mano. Com todo respeito, com todo entretenimento, o jogo da mão esquerda. Eu odeio o misticismo ao redor de jogadores. Eu odeio. Cara, pelo amor de Deus. E não é que o Larry Bird seja um cara horrível. Não é que ele não seja um top 10 na história da NBA. Porque ele era foda. Mas ele não tá perto de ser o que o Magic Johnson foi, mano. Não tá perto. Tipo assim, Magic Johnson é top 5. Eu não sei se o Bird tá no meu top 7. E O seria Magic é justo ele top não 4, estar. foda. É, E assim, quando eu é falo que ele é embaçado. superestimado, é, por exemplo, pra muitas pessoas, o Larry Bird é o maior jogador da história do Boston Celtics. E, A gente sabe o motivo disso, né? gente, eu não estou inventando. Gente, eu não estou inventando. Eu não estou inventando. Pra muitas pessoas, Larry Bird é o maior jogador da história do Boston Celtics. Mano, pra você ter essa opinião, Eu com você tem que 12 anos também achava desmerecer isso. 11 fucking títulos de Bill Russell, mano. Mano. E sem brincadeira, não tem como você desmerecer títulos do Bill Russell se você não for um. A gente Ai, ai. sabe, a gente sabe, a gente sabe. A gente sabe o porquê, né? Ah, É. pô, quem que é o seu jogador favorito na história da NBA? Larry Bird. Ok. E não vou nem dizer quem tem essa opinião, tá? Pra não ficar feio o negócio aqui. É, é. Mas, cara, Ai, quando. eu acho sim o Larry Bird um jogador superestimado. Você acha ele melhor que o Kobe? Talvez porque eu. Hã? Você acha ele melhor que o Kobe? Achei ele maior que o Kobe. Não melhor. Eu. É muito difícil fazer essa comparação em duas eras que são tão diferentes, mano. Sim. Mas você acha ele maior, pelo menos, Tipo então. assim, maior sim, maior sim. Porque quando eu falo de maior, eu vejo o que o jogador representou pra história, né? Sim. Tipo, enfim. E assim, mano, a gente. Ah, eu não vou me prolongar nisso, não. Eu acho o Larry Bird um jogador superestimado. Isso não quer dizer que eu acho ele um bosta, mas isso quer dizer que ele não é o maior jogador da história do Boston Celtics. Ele não é um dos maiores arremessadores da história do esporte. Ele não é, beleza? Tirem isso da cabeça de vocês, cara. Cara, se superestimado for ele ser o maior jogador da história do Celtics, então eu concordo. Tipo assim, eu já vi essa opinião também. Então, é. Mas, por exemplo, eu acho que quando as pessoas falam, ai, ele salvou a NBA da falência. Eu acho que a rivalidade Magic e Larry Bird salvou porque eram dois caras completamente diferentes. Jogando nas cidades que eram mais rivais da NBA. Um cara que era negro, gente boa pra caramba, e, cara, sorria pra todo mundo. E um cara que era branquelo, cara fechada e que ninguém gostava.
tá ligado? E uma cidade que ninguém gostava também, Era uma né? rivalidade muito foda. E a diferença de culturas também era muito diferente, então. Sim. Mas. E quando você fala que ele não era os E maiores assim, arremessadores, você tá falando de 3 pontos, né? Porque de 3 pontos realmente ele não era. O pessoal gosta de falar que. não, Ah, é. ele era, que não sei o E a galera quê. fala. Em questão de volume. É. Cara, é matemática. Volume, eficiência e acerto. Ele não é. Ponto. É, mas segundo alguns analistas da NBA, analistas grandes dos Estados Unidos, né? Inclusive caras que viraram pro JJ Redick e falaram: você tinha que estar vivo pra ver. Você não Ah, assistiu, você não tem opinião. famoso Mad Dog Russo, o nome desse cara. Mad Dog Russo. Tipo assim, esse é um debate muito maior e muito mais extenso. Mas pra agora, ser superestimado é colocar um jogador num patamar onde ele não tá. E o Larry Bird não tá no mesmo patamar que o Magic Johnson. E vocês, fãs do Celtics, insistem em colocar ele lá. Então, sim, ele é superestimado. Cara, você sabia que por muito tempo eu achei o auge do Larry Bird melhor que o auge do Magic Johnson? Por muito tempo. E por qual motivo? Eu achava que ele foi, por exemplo, pelo menos top 2 MVP desde a temporada que ele. Tipo, a partir da segunda temporada ele já era top 2 MVP até, cara, 1987, 88 mais ou menos. E quando ele chegou, o impacto dele, pra mim, naquela época, foi maior do que o impacto do Magic Johnson no Lakers. Ah, o Lakers foi campeão com ele sendo Ah, Finals tá. MVP no último jogo. Só que, cara, o número de vitórias Uhum. que virou o Boston Celtics com a chegada do Larry Bird, pra mim, foi assustador. Então, pra mim, era esse o ponto. Sim, sim. Do auge dele de 84 a 87, ali onde ele venceu 2 títulos, 3 MVP seguidos, porque pra mim o auge do Magic Johnson foi depois. Foi 87, 88, 89, tá ligado? Pra Uhum. mim, aquele ali é o auge do Magic. E eu acho que o Larry Bird ele conseguiu atingir um ápice antes e conseguiu manter. Pra mim, o que ferrou foram as lesões. Naquela época eu pensava isso. Hoje, eu não consigo pensar dessa forma porque eu acho que o Magic ele melhorava o jogo de uma forma tão suave e você não via isso, às vezes, nos números pessoais dele, mas você via no desempenho do time. Então, o, o É. ataque passava por ele. O ataque passava por ele. Então, o ataque do. Cara, ele em 13 anos ele foi pra 9 finais. Vocês têm noção? Não, é bizarrice. E assim, o Bird era esse cara de pôr o time inteiro nas costas e eu vou fazer 40 e poucos pontos, tá ligado? É, exatamente. E o Magic era o cara do tipo, mano, esse time vai jogar melhor porque eu existo nele. Essa frase foi boa. E é isso Saca? mesmo. E é isso mesmo. E Ai, ai. detalhe, e Acho o que Magic deu, Johnson, né? ele teve, só pra falar, ele teve momentos de decaída maiores do que o Larry Bird no quesito. Quando eles perderam as finais de 84 pro Boston Celtics, teve uma manchete nos Estados Unidos falando, ao invés de Magic Johnson, era Tragic Johnson. Porque ele Aham. desperdiçou posse de bola, teve turnover, enfim. Então, só pra vocês verem, cara. Mano, o Magic, ele era muito, muito mais criticado pela mídia da época do que o Larry Bird. Por que você acha disso, hein? Eu não Porque consigo saber por quê, Davi. Não encontro respostas. eu também não, cara. É muito difícil. É. Enfim, posso estar misturando aqui o meu ódio pelo Boston Celtics com opinião? Porra, com certeza. Eu sou o quê? Um ser humano. Sabe o que é embaçado? É um Mas, Philadelphia 76er e um Cleveland Cavalier falando aqui do Boston Celtics. Então, falando do Boston Celtics, né? É tendencioso. Mas este é o podcast da Bibolers. Aqui você não tem, ai, opinião neutra. Não existe essa porra. Sai. Não é aqui que você vai encontrá-la. Tá ligado? Aqui existe viés. Aqui a gente é enviesado. Bom, eu acho que deu pra polemizar o suficiente, né? com certeza, meu amigo. Eu acho que a gente polemiza é a polêmica do bem, né? É a polêmica que levanta a discussão num nível legal. Não é simplesmente a polêmica pela polêmica. E, cara, tem pelo menos 3 falas aqui que, se não gerar um corte de pelo menos 2.000 curtidas, eu paro, tá? Tudo pelo like. Vocês só fazem isso para ganhar likes nas redes sociais. Para, cara. Pelo amor de Deus. Bom,
Já que este programa virou essa porcaria, é um programa de baixíssimo nível, Davi, A gente é eu caça-like, né? Não tem jeito. Eu encerro assim, sem mais cerimônias, este episódio do podcast da Bibólias. Eu agradeço a todo mundo que mandou a sua opinião ali. Eu acho que a gente pode manter toda semana, no final do programa, uma opinião de um seguidor e debater ela. Concordo, hein? Gostei do quadro. Só Porra, tá vamos. aqui, tá feito, tá decidido. Bom, com isso eu só posso dizer: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Caraca. Ah, fui coroinha, né, pai? Me respeita. É, verdade, verdade. É isso, galera. Tchau. Tchau, acabou o programa.